tema da nossa conferência é a relação entre religião e violência em Richard Dawkins e René Girard. Como nosso arcebispo dizia, é um tema muito atual, porque toca não só a nossa reflexão intelectual, mas toca também a dimensão do sentimento, do medo. Aqui no Brasil, claro, as coisas são mais tranquilas, por vários fatores, mas na Europa, nos Estados Unidos, em outras várias regiões, esse tema suscita, de fato, muito interesse, porque toca a experiência cotidiana e produz medo. E se fala, portanto, muito dessa relação entre religião e violência hoje. A escolha dos dois autores, claro, não foi uma escolha casual. Eles são muito diferentes, são autores muito atuais, ambos vivos. O Richard Dawkins é um britânico, é um biólogo e um defensor do ateísmo, é um representante da corrente chamada Novo Ateísmo e trata muito da relação entre religião e violência. Tem mais ou menos 70 anos, um pouco mais de 70. E o René Girard é um dos grandes nomes hoje nessa reflexão a respeito da religião, da violência. Ele mesmo se intitula um antropólogo da violência e do simbolismo religioso. E agora, em dezembro, claro, se estiver vivo, completa 92 anos. Então, esses dois autores são muito atuais na discussão. E o Dawkins, também o escolhi porque, alguns anos atrás, encontrei muitos livros seus aqui na prateleira de uma das livrarias em Diamantina. E imaginei, portanto, que se estavam ali à disposição para compra, deviam ser adquiridas. E por isso mesmo, alguns anos atrás, esse autor já me interessa e procurei lê-lo e compreender um pouco o que é sua proposta na defesa do ateísmo. Então fica claro que são duas posições muito distintas, praticamente antagônicas, as que vão ser apresentadas aqui a respeito da relação entre violência e religião. Começamos com Richard Dawkins. Como é biólogo, ele parte do paradigma da biologia evolutiva. E a partir desse paradigma, ele combate todas as ideias fundamentais que constroem uma experiência religiosa. Uma obra sua mais famosa é The God Delusion, publicada em 2006. Aqui no Brasil, o título é Deus, um Delírio, pela Companhia das Letras, 2007. Para terem ideia, já no início, no prefácio, ele diz assim: se este livro funcionar do modo como espero, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando terminarem. Então, essa é a grande finalidade deste livro, Deus, um Delírio, do Dawkins. Nesse livro, ele apresenta as razões para não crer. Claro, é muito comum ouvir, sobretudo no âmbito do catolicismo, as razões para crer. Ele usa as razões para não crer. Mas, no fundo, ele resume tudo numa razão só. Ele diz que, abro aspas, a fé é um mal justamente porque não exige demonstrações e não tolera discussões. Portanto, este autor identifica a religião com o obscurantismo. Aliás, essa crítica não é nova, né? No âmbito do iluminismo esteve muito presente. E este grupo, intitulado Novo Ateísmo, retoma com vigor esta tese. A fé produz uma ignorância perpetrada e é fonte de todos os males sociais. Sobretudo, absolutismo político, intransigência moral que gera todo tipo de discriminações e toda sorte de extremismo. Isso, segundo Dawkins, se aplica a qualquer religião, mesmo aquelas que são consideradas religiões moderadas. E por isso mesmo, ele diz que onde existe religião, existe divisão, existe violência, existe guerra. Ora, o Dawkins, como nós já dissemos, ele parte da biologia evolutiva de Darwin. Então, ele mesmo faz a pergunta: por que a seleção natural, que tem como característica simplicidade e economia, favoreceu a manutenção da religião, do fenômeno religioso, e não o eliminou? Qual seria a utilidade da religião? Ele tenta mostrar isso. Parte sempre da teoria de Darwin. E ele diz: consideramos a religião um produto indireto, um subproduto de uma outra coisa. Ou ainda, um produto de uma tendência psicológica fundamental
que algumas circunstâncias é ou era útil. Segundo esse raciocínio do Dawkins, o modelo que está na base do desenvolvimento da religião é a necessidade vital de proteção e instrução da prole. De fato, diz ele, é uma grande vantagem seletiva que as crianças acreditem na experiência dos pais e aprendam dessa experiência. As crianças têm uma obediência confiante. Essa obediência é importante para várias experiências que são transmitidas. Mas o problema é que essa obediência indiscriminada aos pais, obediência confiante, gera uma credulidade sem limites. E aí, a criança, o adulto, tem a tentação de acreditar em coisas profundamente míticas, como são as verdades da religião. Mas ele completa esse raciocínio, que é muito simples, por outro, produzido pela psicologia evolucionista, que afirma ser o modelo originário da religião, o dualismo inato ao ser humano. O Dawkins observa que as crianças, e nós sabemos disso, elas tendem por natureza a uma teoria da mente dualista. O dualismo natural, presente nas crianças, faz com que elas misturem tantas coisas da realidade com coisas que não são reais. Uma cisão entre matéria e espírito, diz o Dawkins. Desse dualismo nasce uma forte tendência teleológica. E nós crescemos assim. Como bons dualistas, nós acreditamos que todas as coisas têm uma finalidade. Quando olhamos sobretudo o cosmos, percebemos a ligação entre uma coisa e outra e somos tentados, segundo Dawkins, a atribuir uma finalidade a tudo aquilo que existe. E isso é uma predisposição ao elemento religioso. Em determinado momento ele faz crítica aos chamados argumentos a favor da existência de Deus, que são também tradicionais, sobretudo na teologia nossa católica, e alguns desses argumentos partem do conceito de teleologia, tomando sobretudo da filosofia de Aristóteles. Ele diz que essa é uma ilusão, e ele diz que é falta de esforço intelectual buscar uma resposta fora do mundo para questões que são mundanas. Ele diz que nós temos a tentação terrível de buscar um guincho celeste, quando na verdade nós precisamos de um guindaste, uma resposta que vem de dentro mesmo. E essa resposta, ele acredita, aparece com a seleção natural de Darwin. A seleção natural de Darwin não seria um guincho, não seria uma resposta ilusória, como um Deus ex machina fora do mundo, mas seria uma explicação intramundana, uma explicação científica. Então, ele diz que o fundamental para que alguém se livre da experiência terrível, maléfica da religião, é superar esse preconceito teleológico. E aí é necessário conhecer, sobretudo, a seleção natural de Darwin. Para o Dawkins, a religião nasceu e continua existindo porque nós não superamos o nosso infantilismo cerebral. E assim perpetuamos esse produto que é meramente acidental. A religião não é um caráter essencial do ser humano, é secundário. Não ajuda, atrapalha. E ela é a expressão dessa nossa infantilidade cerebral. Para explicar a perpetuação da religião na história, o Dawkins utiliza um conceito que ele tomou de outros, mas que se popularizou com ele, de meme. Meme é uma unidade de evolução cultural que pode autopropagar-se. O meme, ele se comporta, diz Dawkins, como um verdadeiro replicador, como genes na biologia. O memes mais adaptado à réplica, ou seja, à imitação, memes vem também de mimesis, de imitação, essa categoria muito importante que nós vamos retornar várias vezes. Ele é aquela ideia que tão atraente, por ser tão atraente, se multiplica e se espalha rapidamente. Ela tem força de atração direta. Ele dá o exemplo do meme da imortalidade. Diz, a imortalidade é uma ideia falsa, mas é uma ideia muito agradável, né? Nós nos sentimos bem pensando que a nossa vida vai além da morte. Isso é agradável. E pensar que nós vamos nos reencontrar todos
em nos abraçar, encontrar os nossos entes queridos que já se foram. Então, é um meme, um exemplo de meme que ele dá e que se propaga rapidamente, que se arraiga profundamente na experiência religiosa humana. A religião seria um memeplexo, um conjunto de memes. Cada religião tem os seus memes próprios, né, sua doutrina, seu conjunto de ideias, e esse conjunto é chamado de memeplexo. O meme tem um grande efeito de propagação, sobretudo na massa. E aí cito o próprio Dawkins, que diz assim: as camadas sociais desprovidas de oportunidades intelectuais são o principal ambiente de perpetuação da religião. Entre as camadas intelectuais, a religião não encontra grande espaço. Ele apresenta estatísticas, inclusive. Diz que as elites culturais são ateias. Nos Estados Unidos, somente 7% dos intelectuais acreditam em um Deus pessoal. Na Inglaterra, o número cai para 3,3%. Claro que as estatísticas, eu não posso assegurar que são confiáveis. São do Dawkins, e claro, ele provavelmente iria encontrar aquelas que favorecessem mais a sua posição, a sua tese. Mas tudo para defender que a propagação da religião, ela encontra um meio propício na massa. Porque a massa é sobretudo memética, é imitativa. Na massa, a imitação, ela se propaga com uma velocidade maior, porque falta senso crítico, porque falta reflexão. Ele diz que a propagação do meme é como a propagação do vírus. Então, não sei, mas os biólogos, alguém da biologia aqui, alguns da biologia aqui, mas devem se perguntar também, lá diante da teoria da seleção natural, por que os vírus continuam se propagando, enfim. Então é a mesma pergunta. Não é algo positivo, mas a religião também continua se propagando. Ela continua existindo e se evoluindo memeticamente, apesar de ser falsa e inútil. E ainda pior, extremamente danosa, justamente porque ainda estamos presos à nossa infantilidade, ao dualismo, que é também resquício da nossa infantilidade, e à nossa preguiça intelectual. A religião, como memeplexo, é um verdadeiro vírus da mente, que só pode ser vencido com o antivírus da ciência. Então, o Dawkins, resumindo, vê na religião uma perpetuação da violência. A religião, para ele, não é só causa da violência, mas mais do que isso, a própria religião é violência. Ele diz que não tem nada mais violento do que doutrinar uma criança numa determinada religião. Ele diz que é extremamente danoso e horrendo dizer assim: essa criança é cristã, essa criança é islâmica, essa criança é judia. Horrível isso, porque significa aprisionar a mente das crianças com as ideias danosas da religião. E claro, a contraproposta do Dawkins é o ateísmo. O ateísmo é positivo. O ateísmo ou o agnosticismo. Ele, claro, também critica o agnosticismo. O agnosticismo é o em cima do muro. Ele diz que os 50%, aquele que não faz a opção por não acreditar em Deus, mas que fica na dúvida, Deus existe ou não existe, eu não sei. Esse é o agnóstico, mas ainda é tolerável. Então, o ateu e o agnóstico são aqueles que propagam a paz. São os pacifistas. Porque não tem motivos nenhum para poder discriminar ninguém, não tem motivos para maltratar ninguém, enfim, não tem nenhum absolutismo, seja ele intelectual, seja ele moral, enfim. Tá bom? Então, esse é, de modo muito simples, claro, o pensamento do Richard Dawkins. Agora passo para o segundo autor, que é o francês René Girard. Antes de tudo, o Girard, como antropólogo, como filósofo, ele critica o domínio do positivismo, claro, sobretudo nas ciências humanas. Ele parte da convicção de que a ciência dominada pelo positivismo não é capaz de uma autêntica interpretação do fenômeno religioso e nem mesmo do fenômeno cultural. E esse é um problema, é um dos prejuízos do Dawkins. Ele parte do positivismo.
Podemos recordar, sobretudo, Augusto Comte, né? Todo esse discurso do Comte de que a humanidade seria religiosa enquanto não fosse científica. À medida em que a ciência avançasse também a tecnologia, naturalmente a humanidade deixaria de ser religiosa. E daí um problema, porque muitos intelectuais esperaram isso e defenderam isso. E, não sei, talvez 50, 40 anos atrás, essa ideia ainda era viva. Mas depois nós analisamos e vemos a religião ganhando força em muitos setores da sociedade. E aí o problema, a dificuldade. Então, o René Girard já nos previne desse perigo do paradigma do positivismo. Ele não é um paradigma que favoreça a interpretação cultural e, sobretudo, do fenômeno religioso. Isso porque, para o positivismo, o homem não é nada mais que o produto da história natural e das dinâmicas sociais. Isso tudo sujeito à evolução, o que gera uma hermenêutica simples demais e econômica demais. Aliás, essa expressão é muito utilizada pelo Dawkins e deve ser uma expressão advinda do próprio Darwin, né? Uma economia, porque a seleção natural ela sempre vai na direção da economia e da simplicidade. Mas, com relação ao ser humano, diz o Girard, não tem jeito de ser econômico. O ser humano é complexo demais. A cultura é uma expressão de complexidade tremenda. Então, não dá para ser aqui econômico e simples. Analisando este complexo, o Girard descobre que a violência tão presente na história da humanidade não é uma simples consequência da postura religiosa, mas é algo bem mais profundo. A violência é a condição natural do ser humano e está na base da sua cosmovisão. Então, para o Girard, o homem é naturalmente violento. Não há nada que produza essa violência. Não é que a religião, um subproduto, um elemento secundário, faça do homem um ser violento. Não, o homem fundamentalmente é um ser violento. Aqui dá para recordar também outros pensadores, como Hobbes, né, que diz que o homem, para o Hobbes, sem o contrato social, ele está numa luta contínua, né, um devorando o outro. Aí entra o Estado para poder limitar o espaço de cada um e tornar possível a convivência. Só que o Girard, claro, não pensa assim. O Estado, para o Girard, não é capaz de dominar esse ímpeto de violência do homem. E aí, uma expressão bonita do Girard, é justamente a religião que é capaz de dominar e canalizar esse impulso de violência presente naturalmente no ser humano. Mas vamos lá. O que é a causa da violência? A causa dessa violência connatural no ser humano é que o ser humano ele é mimético. Mimético quer dizer que nós imitamos continuamente. Nós vivemos imitando uns aos outros. E essa imitação está arraigada no nosso desejo. O nosso desejo, ele é mimético. Nosso desejo, para esse autor, nunca é um desejo original, mas é sempre copiado dos outros. Nós nunca desejamos alguma coisa porque aquela coisa é boa. Nós desejamos uma coisa porque alguém também deseja. Nós copiamos os desejos dos outros. Isso é muito claro quando nós observamos o comportamento das crianças. Num quarto, 2 crianças, muitos brinquedos. Uma criança escolhe um determinado brinquedo, o coleguinha quer aquele brinquedo, né? Não quer os outros. Tem tantas outras opções, mas quer o brinquedo do coleguinha simplesmente porque o coleguinha o quer. E essa é a raiz de todos os problemas. É nessa mimesis contínua que nasce a complexidade das nossas relações. Claro, tudo vai bem quando nós não desejamos a mesma coisa, o mesmo lugar, a mesma pessoa. Não é fácil. Quando 2 amigos se apaixonam pela mesma garota, pela mesma moça, um deve se abster, ou então os 2 vão se tornar rivais. E nasce ali uma situação difícil, entre aspas, de guerra, de conflito. Então, o Girard não trata o conceito de imitação de uma forma tão simples como foi apresentado pelo Dawkins. Também o Dawkins falava de meme, de mimesis, de imitação, de propagação dessa imitação. Mas para o Girard, isso é muito mais complexo, porque inclui
dois sujeitos e um objeto desejado. Né? Quase que uma relação triangular. Então, o ser humano vive em estado de competição constante. A violência mimética é inerente à natureza humana. Agora, vamos caminhar para mostrar onde entra a religião aqui. Porque, se não fosse a religião, segundo Girard, não seria possível a vida em sociedade. Não seria possível um relacionamento tranquilo e equilibrado. Antes de tudo, ele mostra que há uma relação muito estreita e muito fundamental entre a violência e o sagrado. E nisso, talvez o Dawkins tenha razão. A religião e a violência estão muito ligadas. Mas eu discordo, não naquela forma como ele nos apresentou. A religião surge como o único meio de romper o ciclo da violência. Uma verdadeira tentativa de canalização das forças violentas. Isso só é possível a partir da noção de bode expiatório. Essa noção que nós utilizamos, né? Várias vezes utilizamos isso, ou eu fui, ou alguém foi, um bode expiatório. Essa é a noção fundamental, segundo Girard, para superar o conflito e a violência natural na vida humana. As religiões primitivas, todas elas escolhem um bode expiatório. E com seus ritos, fazem contra esse bode expiatório o uso de uma violência diversa, uma violência decisiva e terminal, uma violência que põe fim de uma vez por todas a toda violência. Se nós observarmos nas religiões primitivas todos, o conceito de sacrifício é muito importante. Então, Girard explica que todo o ímpeto de violência, que naturalmente seria descarregado sobre o outro, ele, do ponto de vista religioso, é descarregado sobre uma vítima sacrificial. Claro que existem também vítimas humanas. Né? Em algumas religiões primitivas, nós vemos os sacrifícios humanos. Mas, no processo de crescimento, de evolução da própria religião, esses sacrifícios se tornam animais, sacrifícios vegetais, e algumas até, entre aspas, aboliram a dimensão do sacrifício, como nós vamos ver adiante. Ou redimensionaram, melhor dizendo, essa posição. Isso se dá, a violência sacrificial, ligada ao fenômeno da massa. Mais uma vez, chamo a atenção para esse conceito. A religião primitiva, ela é uma religião de massa. Uma religião de massa. A vítima é sempre investida por uma multidão. A multidão se alegra com o sacrifício da vítima. E tem um autor interessante, o Elias Canetti, ele tem um livro interessantíssimo, Massa e Poder, que ele diz que as religiões, elas dependem muito da nossa origem, dos grupos que se formavam num tempo mais primitivo da história, matilhas. Então, como os animais se reúnem em grupo para caçar, os homens também se reuniam e com características. Então, há um grupo que ele apresenta a matilha de caça e dá origem a essa experiência da religião. Quando uma religião primitiva escolhe, nós vamos ver quais seriam as características, um bode expiatório, ela descarrega toda a sua raiva ali, como se estivesse realmente numa caçada. A herança dessa experiência ainda mais originária da humanidade. É na multidão que se estrutura o mecanismo persecutório. E na multidão cresce a religião primitiva. A religião seria a única forma da superação da violência mimética através da canalização da violência para uma vítima expiatória. Portanto, de forma bem diferente do Dawkins, Girard não só não aceita a ideia de que a religião seja a causa da violência, mas afirma que a solução para esse ciclo de autodestruição social é a religião. A relação entre a religião e a violência é tão estreita que o Girard expressa assim, com essas palavras, cito:
é a violência que constitui o verdadeiro coração e a alma secreta do sagrado. Então, sagrado e violência estão profundamente ligados. A alma do sagrado é a violência. Os mitos, textos básicos da religião primitiva, o Gerard trabalha os mitos não só gregos, mas os mitos também de outras religiões, eles são narrativas persecutórias. Ou seja, eles são escritos do ponto de vista da massa assassina. Se fundamentam sobre a afirmação da culpabilidade da vítima. Ele tem muitas obras analisando esses mitos, então ele mostra passo por passo como é que nasce uma vítima, um bode expiatório, e como é que a massa descarrega toda a sua ira sobre ela. E justificando sempre a culpabilidade daquela vítima. Isso é muito claro. A massa investe contra a vítima porque acredita firmemente na sua culpabilidade. Agora, as características são basicamente 3. São aquilo que ele chama de estereótipos da perseguição. A perseguição, ela sempre acontece no momento de uma crise social. Então, o primeiro ponto seria crise social. A crise social significa um período de indiferenciação, quando se perdem as claras diferenças. Quando eu não sei mais os limites e os espaços. Quando tem conflito de autoridade, quando tem conflito entre o bem e o mal, já não se sabe mais o que é bom, o que não é. Quando se perdem esses limites, nasce essa experiência de crise social, que é uma ou a primeira condição fundamental para que se desencadeie um processo de perseguição de vítima. O segundo é, os indivíduos que vivem aquela crise precisam encontrar um culpado por ela. E esse culpado, ele normalmente é alguém em situação de fragilidade. Então, o segundo ponto, os culpados são indivíduos que pertencem a categorias mais frágeis da sociedade. Então, existem alguns crimes que fazem aparecer uma vítima, o culpado de toda aquela crise da sociedade. Normalmente incesto, parricídio, infanticídio. E esses pertencem, segundo, a uma categoria minoritária. Então, culpado da crise social não pode ser a maioria, porque a maioria é a massa, a maioria é a multidão. Então, é alguém que tem algum tipo de defeito físico, alguém que cometeu algum crime, alguém sobre quem nós possamos descarregar toda essa ira. E assim aliviar todas as tensões e acreditar que é possível começar um novo período e recuperar a sociedade, o equilíbrio da sociedade. E terceiro, essa categoria, ela carrega um sinal indiferenciatório. Ela tem um sinal de indiferenciação. Normalmente são estrangeiros, minorias religiosas. Então são esses 3 pontos. Crise social, culpabilidade por crime indiferenciatório e depois pertença a uma categoria minoritária. Podemos pensar, por exemplo, a mitologia presente no nazismo. E depois, quem foram os bodes expiatórios dos judeus. É um exemplo que pode ser dado, claro, eram estrangeiros, tinham uma outra religião, então eram vitimáveis, tinham essas características e podiam ser considerados responsáveis por uma crise cultural, não só econômica, mas também política, de valores, enfim. E sobre eles se descarrega, e sobre outras minorias também, não só sobre eles, mas essa ira toda. Então, os perseguidos são os verdadeiros bodes expiatórios. Essa expressão, diz Girard, designa simultaneamente a inocência da vítima, a polarização coletiva contra ela e a finalidade coletiva dessa polarização. Atenção, é o esquema presente, porém de forma escondida, dissimulada, em todo mito e em todas as religiões primitivas. Então, o Girard defende que todas as religiões primitivas, todos os mitos, eles têm essa estrutura. Tá bom? Tem essa estrutura
de perseguição de um bode expiatório. Esse é um esquema, segundo o Girard, sempre atual. Como nós vamos ver agora, esse esquema volta sempre. Ele volta sempre. Citei aqui rapidamente o nazismo, sem aprofundar, claro, mas ele volta continuamente. Continuamente. Nós temos problemas, temos que encontrar um bode expiatório. Eu não sou culpado, eu nunca sou culpado. Né? Então eu encontro alguém que é culpado e alguém em fragilidade. Normalmente alguém em fragilidade. Então essa tentação do mitológico, repito, ela volta sempre na história. E continua voltando a cada momento. Seja na vida pessoal, seja na vida da comunidade. Agora parto por um terceiro momento, sempre a opinião e o pensamento do Girard. O Girard diz que existe uma religião que desmascara esse esquema camuflado da perseguição. E essa religião é o cristianismo. O Girard, não sei, talvez quando tinha 35, 40 anos, se converteu ao cristianismo. Ele era de matriz marxista, inclinado ao ateísmo, ainda que não tenha feito essa passagem muito radical, mas ele se converte ao cristianismo. E ele descobre no cristianismo e nos evangelhos sobretudo, o texto capaz de nos desembaraçar de toda a mitologia. E é por aqui que nós vamos nos encaminhando agora. O Evangelho, diz Girard, de todos os textos religiosos, é o único texto que não é persecutório. Ele não é escrito a partir dos perseguidores, mas é um texto de perseguidos, é um texto de vítimas. Ele é escrito a partir do ponto de vista dos perseguidos. E por isso mesmo o Evangelho rejeita toda e qualquer perseguição. Enquanto todos os textos míticos das outras religiões e mesmo do judaísmo, nós encontramos textos assim na Sagrada Escritura, são textos de caráter persecutório, o Evangelho, ele abomina toda a violência e defende radicalmente a inocência da vítima, que é Jesus de Nazaré, condenando assim a violência. Em nenhum momento o Evangelho diz que Jesus era culpado. O Evangelho sempre defende a inocência de Jesus e narra a história a partir da sua paixão. De fato, nós sabemos que o centro dos evangelhos é a paixão de Cristo. E é, sobretudo, nesses textos, nas narrativas da paixão de Cristo, nos 4 evangelhos, que nós encontramos o elemento que destrói o conceito primitivo de religião. E assim nasce uma novidade, aparece uma novidade religiosa entre aspas. Cito o Girard. O mecanismo do bode expiatório é iluminado por uma luz potente, se torna público ao máximo e se torna a coisa mais conhecida no mundo, o saber mais difundido, aquele saber que os homens aprendem lentamente por causa da escassa inteligência. Está aqui uma dificuldade nossa de superar esse esquema persecutório. Nós sempre tendemos a cair nele. E o Evangelho tenta sempre nos corrigir. De fato, frente a esse mistério revelado, permanece sempre a terrível dificuldade de superar a velha compreensão. Na narrativa da paixão de Cristo, nós encontramos nos personagens essa dificuldade e o apego ao modelo persecutório. Por exemplo, na narrativa da paixão de Cristo, nós temos a frase clássica de Caifás: é melhor que morra um só homem pelo povo do que pereça toda a nação. Então essa frase condensa toda essa experiência persecutória de um bode expiatório. É melhor que morra um só. É melhor que alguém seja culpado. Quer dizer, a multidão está toda assanhada, né? Está toda animada. É preciso que alguém seja morto para que se liberte a sociedade daquela crise tremenda. E esse alguém, segundo Caifás, poderia ser Jesus. Depois, na passagem da negação de Pedro, é muito fácil perceber, ou Girard leva a perceber isso muito claramente, como que a negação de Pedro é uma dificuldade que Pedro tem de entrar na dinâmica nova e uma tentação a permanecer sempre
na mitologia religiosa e de cair sempre na postura persecutória. Ele diz assim: Pedro se sente atraído por tudo isso, a religião de sempre, e é uma coisa natural. Também nós o somos se censuramos o Deus bíblico de querer privar-nos dela. Então a tentação de Pedro, de Caifás, é a tentação de todos nós. Nós corremos continuamente o risco de sermos arrastados pelo desejo mimético, que é a causa de todas as rivalidades, mas também o princípio da unificação social, como nós vimos. Se não fosse essa violência mimética, não haveria a religião primitiva e não haveria também a unificação da sociedade e nem mesmo a cultura. O mecanismo do bode expiatório é a expulsão da violência mediante a violência, ou a sacralização da violência. O Girard mostra, acredito que tem aqui os alunos do direito, né, que o direito também se funda aqui, na expulsão da violência mediante a violência. Quer dizer, é preciso achar um culpado e esse culpado deve ser punido. É esse o mecanismo da nossa justiça, e punido numa justa medida. Tá? E é necessário que alguém seja punido. Claro que se fosse punir todo mundo por todos os erros, como é que faria? Não tem jeito. É necessário escolher alguns, os mais frágeis, e punir aqueles de uma forma exemplar. Porque se fôssemos punir todos os crimes, nós todos praticamente seríamos punidos. Então, se faz necessário sempre voltar ao texto do Evangelho, de Girard, para tentar desmascarar toda essa estrutura inerente a nós e redescobrirmos a novidade do cristianismo. Agora faço uma citação longa do Girard. Se os bodes expiatórios não podem mais salvar os homens, se a representação persecutória desmorona, se a verdade brilha nas prisões, não é uma má, mas uma boa notícia. Não existe um Deus violento. O verdadeiro Deus não tem nada a ver com a violência e não se dirige mais a nós através de intermediários distantes, mas diretamente. Então essa é a grande novidade do Evangelho. Não há um Deus violento. Deus não consagra nem santifica a violência, mas Ele padece a violência. Não está do lado dos perseguidores, mas está do lado dos perseguidos. Está do lado das vítimas. E aqui, sobretudo essa última frase, não se dirige mais a nós através de intermediários distantes, mais diretamente, é um conceito muito importante do cristianismo, esse de encarnação. Talvez o conceito básico, fundamental de encarnação. Deus assume a nossa natureza, nos fala diretamente, sem intermediários. O autor da carta aos Hebreus, nós podemos chegar tranquilamente diante do trono da graça de Deus e ter um relacionamento direto com Ele. Em um outro momento, gostaria de recordar, agora, melhor dizendo, aquela conferência que o Papa Bento XVI fez em Regensburg, acho que 2006, se não me engano, falando da diferença entre o catolicismo, o cristianismo e o islamismo com relação à relação entre ciência e fé. E, num determinado momento, ele apresenta alguns autores do Islã que trabalham o conceito de Deus totalmente transcendente. No Islã, no judaísmo, não existe o conceito de encarnação. Então, Deus totalmente transcendente, totalmente livre dessas categorias que nós conhecemos. Racionalidade, justiça, bondade, tá? Também a nossa ira, a nossa violência. Então, Deus livre de tudo isso, Deus completamente livre de toda analogia com o ser humano, ele acaba tornando-se um Deus voluntarista. Acho que num determinado momento, no finalzinho da Idade Média, na Baixa Idade Média, alguns teólogos católicos também andaram por essa linha, de uns escoto, acredito, de afirmar um voluntarismo em Deus. Se Deus é voluntarista, ou melhor, se a vontade de Deus é que determina tudo, se Deus diz agora, isto é bom, se Deus diz isso é mal, isso é mal. As coisas não são nem boas nem más por si só, se não existe encarnação. Mas elas
são boas ou más, porque Deus disse, agora é boa, agora é má. Então esse voluntarismo é perigoso, e o Evangelho nos liberta completamente disso. O Evangelho nos faz encaminhar na direção de uma bondade arraigada na própria natureza humana. Nós falamos até mesmo de direito natural, né? De valores arraigados à própria natureza humana. Então Deus não está distante, mas está muito próximo. Deus não está do lado dos perseguidores, mas se coloca do lado dos perseguidos. Então uma diferença muito radical, a partir da conferência do Papa Bento XVI, entre o islamismo e o catolicismo, melhor, o cristianismo, né? E o perigo de que essa palavra se deturpe, porque é tão forte essa dimensão da encarnação, que até uma autoridade que interpreta corretamente a Sagrada Escritura, que não existe isso, né, no islamismo, e aí cada um pode interpretar a sua maneira e deturpar quanto quiser os textos do Alcorão. Aliás, me parece que não podem ser nem traduzidos, né, porque devem conservar essa mediação direta, né, uma palavra de Deus irrevogável, e por isso mesmo livremente interpretada. Continua Girard: se quisermos libertar definitivamente o homem, é a esse saber que nós devemos recorrer. Este nos servirá de tabela universal para a desmistificação, primeiramente das quase mitologias da nossa história. E a nossa história está cheia de quase mitologias. E depois, imediatamente, de todos os mitos de todo o planeta, dos quais nós protegemos apaixonadamente a mentira, não porque acreditamos realmente, mas para colocarmos protegidos da revelação bíblica, já pronta para renascer dos escombros da mitologia, com a qual, por muito tempo, nós a confundimos. Então, para sintetizar, o René Girard defende que a religião tem origem na violência, mas mais do que isso, ela significa a superação de toda a violência. Sobretudo, a religião cristã. Ela é uma superação, é a superação do mecanismo persecutório. Concluindo, o Richard Dawkins carrega o grande limite do unilateralismo reflexivo, uma visão de mundo simples e econômica, como exige a seleção natural de Darwin. Como já disse atrás, problema da matriz positivista. Uma impostação positivista que se nega a aceitar qualquer possível elemento não material que, por receio de cair em dualismo, afirma um monismo radical. Ele diz que, em contraposição ao dualismo, nós deveríamos nos tornar monistas materialistas. Existe só a matéria e nada além da matéria. Ora, sabemos que o real não é assim tão simples, é muito mais complexo do que foi apresentado por esse pensador. Depois, lanço a pergunta: o cristianismo é dualista? Ou no cristianismo nós encontramos uma crítica profunda de todo o dualismo? A relação entre a religião e a violência apresentada por Dawkins tem muitas razões, mas é certamente romântica e carregada de ressentimento. Romântica no estilo também de Rousseau, que acredita naquela bondade natural do ser humano. É muito simples essa visão. Romântica, bonita, mas não corresponde com a verdade. E depois carregada de ressentimento. O ressentimento que nós encontramos também em outros autores que defendem o humanismo ateu. Ou Deus ou o homem, como se Deus fosse de fato uma grande ameaça ao ser humano. Se existe Deus, o homem não tem liberdade, o homem não pode ser feliz, não é senhor de si mesmo. Vamos lembrar do Feuerbach e mesmo do Marx. Bastaria, também faço uma pergunta que acredito que a resposta está na mente de todos, bastaria cancelar a religião do mundo para nós termos um mundo maravilhoso, o paraíso na Terra? Nós temos a experiência de tantos regimes ateus que tentaram banir a experiência religiosa, mas só produziram mitos, né? Ou ressuscitaram mitos das religiões primitivas. E quanta violência adveio daí. Então, a salvação do mundo não é o cancelamento da religião.
Na sua relação com a violência, todas as religiões são iguais? Acredito que essa discussão vai continuar até o último dia aqui, até na sexta-feira. Né? Todas as religiões têm o mesmo posicionamento com relação à violência? E na relação com a ciência e a transmissão do conhecimento, todas as religiões são obscurantistas? As religiões são todas elas movimentos de massa? E aí penso que o cristianismo, e mais uma vez aquele autor, o Elias Canetti, que escreveu Massa e Poder, o cristianismo, sobretudo o catolicismo, tem uma desconfiança tremenda da massa. Sobretudo o catolicismo. Tem um medo de massa. Acho que os bispos ficam preocupados com esses padres que reúnem tanta gente, né, que fazem essas celebrações de massa, porque essa desconfiança é típica do catolicismo. O cristianismo não é uma religião de massa, é uma religião que chama a liberdade pessoal, a decisão profunda, muito pessoal, muito livre, e não uma experiência massiva. O cristianismo faz um apelo ao indivíduo e à consciência. O Kierkegaard deixou isso muito claro, né? Individualidade e cristianismo são duas categorias irmãs. O cristianismo não exige que cada crente saiba dar razão, o logos da sua esperança. A expressão de São Pedro, que nós repetimos sempre, sobretudo no âmbito da teologia. O cristianismo é uma religião, entre outras, ou significa a crítica mais profunda ao religioso. Aqui é importante, porque o cristianismo promove uma crítica ao elemento religioso. No Evangelho nós encontramos isso a todo momento. Jesus que se embate com a experiência religiosa. Porque o que ele traz é muito maior, é radicalmente novo, que mesmo a religião judaica não suporta. A novidade que ele traz a respeito de Deus é tamanha que os judeus não compreendem. E ele se embate fortemente com a experiência religiosa judaica e com toda a experiência religiosa. Então, com Girard, estou com ele, em oposição a Dawkins, afirmamos que o fenômeno religioso é bem mais complexo do que parece à primeira vista, bem mais custoso, não tanto econômico como Dawkins tenta apresentar, e exige de nós uma reflexão bem mais profunda, e acredito eu, né, que essa reflexão aqui, nesses dias, até na sexta-feira, vai ajudar muito para perceber a complexidade dessa relação, que é ao mesmo tempo tão intrínseca entre a religião e a violência. É uma relação muito profunda aí. Aí, claro, não quero dizer que o René Girard tem todas as respostas, mas eu encontro nele uma boa resposta, uma resposta muito atual e muito positiva com relação a essa questão. Eu agradeço a paciência de todos.